a sua semente ao Senhor. Pai querido e amado, eis aí diante de Ti, ó Deus, um povo que tem sido liberal na Tua casa. Agora, Senhor, prospera, Senhor, a semente dos Teus filhos. Abençoa, ó Deus, a sua casa, a sua fazenda. Ó Deus amado, onde eles pisarem a planta dos seus pés, seja abençoado no Teu nome, ó Deus. Ó Senhor amado, desengaveta processos. Ó Pai querido, lembra, Senhor, da vida dos Teus filhos, dos currículos enviados. Ó Senhor amado, que eles venham hoje, essa semana, receber uma ligação de bênção, de vitória, Senhor, para eles. Ser presente, eu te peço e te agradeço as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O obreiro chegando na extremidade, passe o envelope. As classes das crianças, os juniores, lá atrás, após o blindex no primeiro pavimento. Jovens, os adolescentes aqui no nosso anexo, atrás do púlpito. E os amados que aqui ficarão, eu peço que vamos manter aqui nesse bloco aqui, para estarmos todos aproveitando a lição. E aqui, como temos aqui alguns espaços mais à frente, os que estão aí atrás, eu peço que venham mais para frente para estarmos aproveitando ao máximo a lição deste domingo, juntos. Amém? Vamos pegar a lição aqui, nos posicionar aqui, no bloco, neste bloco, mais à frente. Louvado seja Deus. As classes estão se direcionando. Glória a Jesus. Vamos receber com um aplauso pela vida da nossa professora Edilaine Alves. O Senhor te usa. Bom dia. Bom dia. A paz de Cristo Jesus, amém? Nós vamos nessa manhã aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos pegar um pouco a lição de número 12. A página minha é 82, mas eu queria que alguém me sinalizasse qual é a página do aluno da lição número 12. Nós vamos passar pela 12 e pela 13. Vamos compactar sem perder a essência da palavra. Qual o valor? 54. A lição do aluno, página 54. Lição número 12. Já pode pôr o slide aí na tela. Para quem está sem a revista, o nosso texto bíblico básico encontra-se em Efésios 6, 10 até o versículo 17. Quem está sem a lição, acompanhe conosco. Abra aí na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículos de 10 até o versículo 17. Quem achou diz amém? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lição 12. Lição 12, ainda autoridade espiritual, amém? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para quem tem a revista, o nosso texto áureo
de 2 Coríntios 10, 4 e 5, os versículos, diz que, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Próximo slide. Nós temos a palavra introdutória, que vai falar sobre a palavra central, armadura. Aqui vai dizer que, ao iludir o legionário do exército romano, Paulo apresenta as 6 poderosas armas que formam uma armadura para o soldado cristão enfrentar o império das trevas. Para você entender o pano de fundo, Paulo está preso em Roma por causa do evangelho de Cristo. Talvez um pouco contraditório para quem imagina, se eu estou divulgando o evangelho de Cristo, talvez eu deveria ter toda a proteção espiritual de Deus. Não deveria passar por nenhum percalço da terra, ou seja, não deveria pagar-se um preço na terra por estar fazendo bom ato, mas por causa do evangelho de Cristo, Paulo é aprisionado agora em Roma. É a mesma coisa que você, por estar divulgando nos tempos atuais, agora em 2019, o Evangelho de Cristo, alguém te colocasse lá no Bangu 1 com os piores malfeitores. Você imagina você ter na plena consciência que você não roubou, não feriu, não matou, não denigriu, não quebrou nenhum tipo de lei, e a consequência é está pagando um preço dentro de um sistema penitenciário, dentro de uma carceragem. Para alguns, isso seria revolta. Porque a primeira coisa que vem em mente é, será que vale a pena mesmo viver o Evangelho de Cristo? Aonde alguns até acreditam que Cristo realmente esteve nessa terra, que ele teve um plano mesmo de salvação, mas a consequência para aqueles que divulgam o Evangelho é punição e carceragem. Só que Paulo, ao invés de ter esse tipo de pensamento, Paulo agora, dentro dessa carceragem romana, ele começa a observar o soldado romano que está fazendo ali, aquele momento, a guarda, e ele começa a analisar o que compõe a farda romana, e é a partir daí que Paulo, ao invés de se revoltar, Paulo agora vai pensar, já que ele está em Roma, ele vai pensar na cidade, dos novos cristãos que estão na cidade de Éfeso, conhecido como os Efésios, e ele, ao invés de escrever uma carta se lamentando, questionando, dizendo que não vale a pena estar no Evangelho de Cristo, que está sendo açoitado, prisioneiro, maltratado, agora ele faz essa análise e começa a escrever esta carta para que os crentes que estão na cidade de Éfeso possam entender verdadeiramente que nós já estamos em guerra. Os soldados estavam ali, preste atenção, fazendo toda a questão programática de segurança de um homem que não tinha feito mal a ninguém, mas agora Paulo não está preocupado consigo mesmo. Agora Paulo está focado num reino que está em movimento. Ele é invisível, mas ele é real. O fato de você estar aqui nesta manhã não intimida Satanás. E o fato de você ter entrado aqui nessa manhã, ter ofertado e vir nessa manhã prestar ao Senhor o seu culto e a sua adoração, não faz Satanás recuar. De olhar e dizer, ih, meu Deus, ela entrou hoje na igreja, não vou tocar nela, nem no filho, nem na parentela, não, vou deixar ela quietinha, porque ela é lá dos Bíblia. Pelo contrário, o fato de você ter levantado nessa manhã, ter se arrumado e ter dedicado as primícias nesta manhã, as primeiras horas do dia a Deus, para adorá-lo, para prestar culto, isso já começa a encomendar inferno. E agora o inferno, ele entra em movimento. Quando a gente pensa em soldado, a gente pensa, o soldado ele está se preparando para uma guerra. O que Paulo quer sinalizar para a igreja que está situada na cidade de Éfeso, é que a guerra já começou. Quantos creem aqui nessa manhã que já estamos em guerra? Já estamos em guerra. Só que quando ele analisa essa armadura, e a armadura, ela tem justamente um significado que fala que é um complemento de peças que a compõem.
Pode passar o próximo slide, por favor? Que a gente vai começar a observar que tipo de armaduras são essas citadas por Paulo quando ele começa a observar aquele soldado romano. Primeira coisa que ele vai identificar, a primeira peça, já que a armadura fala que são peças que compõem, então a primeira peça que compõe aquele soldado romano chama-se o cinturão. Ainda não denominado cinturão da verdade, não, é cinturão mesmo. Mas nesse cinturão, a gente observa que as peças ficam fixadas nele. Não é só as peças, bem na verdade, toda a armadura, ela é fixada justamente no cinturão. Quando Paulo observa esse cinturão, ou também conhecido como cinto, e ele começa a observar a espada, as lanças fixadas nesse cinturão, ele primeiro vai dizer, o crente também precisa, similarmente, ter um cinturão como esse. Só que quando ele observa, ele está dizendo, se no soldado romano essa peça é essencial para segurar, né, todas as outras peças que compõem para a guerra, Paulo está dizendo, o crente também precisa ter esse cinturão quando ele está em campo de batalha espiritual. Só que ele vai dizer, o cinturão do crente precisa ser o cinturão da verdade. Por que que Paulo está dizendo sobre o cinturão da verdade? Porque a gente vai ver aqui, eu vou ler bem rapidinho, nesse tópico primeiro, que ele fala que esse elemento da armadura espiritual é a verdade. Na figura militar usada por Paulo, o item corresponde ao cinto, que prendia todas as demais peças do corpo do soldado, como eu já disse. É uma citação da profecia messiânica de Isaías, ao dizer que a verdade será o cinto usado pelo Salvador. Depois ele vai dizer que devem os cristãos, motivados pela verdade do Evangelho, viver de modo autêntico, porque o Espírito de Deus é responsável por conduzir o rebanho de Cristo pelos caminhos perfeitos de Deus. A verdade é considerada fundamental por Paulo. Por quê? Porque um cristão desonesto não pode esperar resistir ao pai da mentira, que é o diabo, parando até aqui. Então, Paulo está dizendo, Satanás não tem nada nessa terra. Mas tem algo que Deus nomeia o diabo, como o pai da... Se Deus vai dar uma classificação para Satanás, é a única coisa que ele tem, por Deus, ele é considerado como o pai da... Se ele é considerado por Deus como o pai da mentira, eu não tenho como combater Satanás com mentiras. É a mesma coisa que você vê no espiritismo. A pessoa, quando ela está lá no submundo do espiritismo, Satanás, ele usa muito da mentira. E ele fala assim, olha, tem alguém de olho grande na sua casa, na sua família, na sua área profissional. Para você desfazer esse mal olhado, você tem que fazer uma oferenda. Só que olha só como é que é a questão da mentira. Se alguém que está fazendo alguma coisa contrária serve aos demônios, como é que um demônio vai tirar o outro demônio? E a pessoa vai se enlaçando na mentira. Então agora, o que ele está querendo dizer é, o cristão vai ter que usar uma arma diferenciada. A arma de Satanás sempre vai ser a mentira. Hoje, uma das armas que Satanás está usando contra a igreja, através da mentira, é que a criação de Deus é uma mentira. Ele começa a dizer, ó, essa questão de homem com mulher, isso não procede. Não é bem assim. Deus é amor, Deus é colorido, Deus é alegria. E se Deus ele é amor, ele é colorido, ele é alegria, o que é que tem então duas pessoas do mesmo sexo se amar? E isso começa a adentrar até pela igreja, porque aqui em Nova Iguaçu, tem uma igreja perto do Top Shopping, que eu não vou dizer que é igreja, mas um ajuntamento de pessoas, no qual você observa no site que toda a questão litúrgica que eles têm no momento solene lá de culto deles é parecido com a igreja cristã. Só tem um detalhe. O ambiente é guiado por dois homens, que um é ex-pastor da Assembleia de Deus, o outro é ex-pastor da Igreja Universal. Eles falaram que Deus, naquele momento, nunca foi contra a homossexualidade deles, porque Deus é amor e Deus aceita a pessoa do jeito que ela é. Então, eles se unificaram, assumiram a homossexualidade, mas não quiseram sair
da questão da regra do evangelho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a verdade que eles acham que é verdade, mas é a mentira implantada por Satanás, abriram um local aqui em Nova Iguaçu, onde eles aceitam as pessoas da forma que são. O que eles tentam colocar na cabeça das pessoas? Olha, se você tem um relacionamento homoafetivo, mulher com mulher, homem com homem, Deus te aceita dessa forma. A única coisa que Deus vai contra você você não pode beber, você não pode se prostituir, você não pode ter uma vida devassa, noitada, né, drogas. Mas o fato de você ter um relacionamento homoafetivo, Deus não é contra você. Eu vim descobrir isso porque no meu período de faculdade, eu estudei com um rapaz que declaradamente era homossexual. E ele foi evangelizado por pessoas dessa igreja, e ele chega para mim e pergunta se a linha deles era a mesma linha da minha igreja. E eu não os conhecia. E aí ele virou e disse assim, olha, no evangelismo eles falaram para mim que eu não preciso deixar de ser homossexual. Eu só preciso largar a vida de balada. Porque a vida da balada é que Deus não aceita. Olha que mentira. Olha que demônio. Aí o menino chegou para mim na faculdade e disse assim, então, olha só o que Deus não gosta. Deus não gosta da bebida, da cerveja, das drogas. E se eu tiver vários parceiros homossexuais, Deus não vai aceitar. Mas se eu arrumar um homem só e ficar com aquele homem, casar com aquele homem, ficar até o fim da vida, Deus aprova. Eu olhei para ele e falei, Jesus, que demônio é esse? E essa igreja está crescendo aqui no centro, bem no centro de Nova Iguaçu. Aí, para você entender, eles têm ministério de louvor, eles têm grupo de dança, eles têm ministério de mulheres, que é mulher com mulher, eles têm ministério de homem, porque é assim, o demônio ele coloca na cabeça, tem homem que se acha que é mulher, aí participa do núcleo mulher, aí o homem, a mulher que se acha homem, participa, é uma confusão, irmãos, e para piorar, as crianças participam também desse ambiente. Aqui, eu estou falando aqui, você pega o ônibus aqui, solta ali no Top Shopping, você vê. Agora ela deve estar aberta. Nesse momento que nós estamos ali, tem alguém pregando mentiras lá dentro. E Paulo está dizendo, nós precisamos combater Satanás com as armas da verdade. Então você que gosta de contar mentira, cuidado, porque as armas que você usa é de Satanás. Eu não vou para a igreja não, porque eu estou com dor de cabeça. Mentira, está na praia, o diabo sabe. Eu não vou para o evangelismo não, porque eu estou com dor na perna. Mentira, o diabo sabe que você está no cinema. Então, o que Paulo está dizendo é impossível combater Satanás com as mesmas armas que ele usa. A arma precisa ser diferenciada. Aí, com isso, Paulo vai acrescentar mais uma peça, pode passar, por favor, chamada a couraça da justiça. Para a gente simplificar, deixa eu ler aqui, que fala do... Volta aí, meu amado, rapidinho. Volta, isso. Ele vai dizer... já falamos, né, do cinto da verdade. Deixa eu ler rapidinho aqui. Cingindo com o cinto da verdade. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura os tais que assim o adorem. João 4, 23. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, irmãos, Deus gosta muito da criança e ele fala que nós devemos nos tornar como uma criança, porque você chegar para a criança e falar assim, você gosta de mim? A criança, não. Mamãe tá bonita? Não. Aí você chega na igreja e fala para o irmão, você é tão lindo. Tem gente que mente até para Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Mas lá dentro está chateado com Jesus. Então, a orientação é deixar a mentira de lado. Próximo slide. Nós vamos entrar agora na próxima peça, que é a couraça da justiça. Para que serve a couraça? Antes de entrar na palavra justiça, a arma que Paulo cita é a couraça. Ela protegia o peito e o coração. Essa é a finalidade. Vai falar que ela é comparada à justiça de Cristo, porque também nos protege. Ela nos dá confiança para resistir à tentação. Ela é feita de cobre com bronze. Era uma espessura resistente para campo de guerra. O próximo slide. Por favor, meu querido. A couraça da justiça, citada já em Efésios 6:4, também tem uma referência com o Evangelho de Mateus 5:6, que fala que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
também na carta aos Efésios 4:24, falar que nós precisamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Próximo slide. A couraça agora, junto com a palavra justiça, quando ele está observando esse soldado romano, ele está dizendo que, para nós, no campo espiritual, essa couraça é diferente da armadura da terra. Volta só um slide anterior, que tem aí uma... Só um anterior, meu querido, rapidinho. A gente vai ver aquele colete ali militar, é semelhante à couraça, tá? Hoje é para não proteger de dardos nem espada, mas as armas mais terríveis, mais letais, que pode ser fuzil, pode ser uma pistola, armas mais perigosas, né? Ainda se usa. Hoje seria essa couraça. Não é uma couraça da justiça, mas é uma couraça para quem vai entrar no chapadão, na rocinha, né, irmão? Para quem vai ter que entrar na chatuba, no paiol, correr atrás de bandido. Essa é a couraça atual, tá? Aí, próximo, meu querido. Mas essa aqui era o símbolo da couraça que Paulo observa dos romanos. Aí ele vai agora agregar neste item a palavra justiça. Por quê? Justiça vem de caráter de justo. Efésios 5:9 fala que o fruto da justiça consiste em bondade, justiça e verdade. Mas Paulo, quando está falando para a igreja de Éfeso, ele está querendo também falar de justificação. Por quê? Porque essas igrejas que estavam em Roma, que estavam em Éfeso, eles eram muito perseguidos, novos crentes. Eles eram muito perseguidos pela decisão de servir e seguir a Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, a nossa perseguição não é mais humana, mas a nossa perseguição é espiritual. Se você deixa a imagem aí, meu querido, agora eu peço à igreja que abra comigo, aí a carta aos Efésios capítulo 6, por que Paulo vai falar sobre essa couraça? Qual é a base? Vamos voltar aqui, quem está com a lição, é só retornar aí ao texto bíblico. Quem está sem a revista, abre em Efésios 6 mais uma vez. E aqui a gente tem 3 versículos-chave para essa couraça. Primeiro, ele vai dizer, irmãos, fortalecei-vos no e na força do seu. Então, o poder não vem de uma arma da terra. O poder já vem de Deus. Aí ele diz que nós precisamos revestir da armadura de... Para quê? Para nós estarmos firmes contra as astutas de quem? De quem? Então já começa Paulo a dizer para que essa couraça serve. Por que nenhuma condenação há? Porque é Satanás que vai começar a trazer justamente o ataque. Versículo 12 sustenta o versículo 11, que ele diz, porque nós não temos que lutar contra a carne e... Paulo está dizendo, para com essa palhaçada de ficar fazendo guerra com teu irmão do lado. Por causa de cargo, por causa de microfone, por causa de cadeira. Ele está dizendo, o reino espiritual está em guerra. Satanás quer acabar com a tua casa, com a tua família. Ele está querendo acabar com os teus sonhos, com os teus projetos. Ele está dizendo, olha com quem é a verdadeira guerra. Diga comigo, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais. Olha, irmãos, quando o diabo olha para crente, não vai mandar Iemanjá, porque isso é café pequeno. Nem Zé Pilintra. Para com esse negócio, porque botaram o meu nome no terreiro e o Zé foi lá, trancou a minha vida. Quando o diabo, ele olha para o crente, ele está dizendo, a arma que eles têm é muito forte e eu preciso mandar principados e potestade contra esse crente. É por isso que Salmo 91 vai dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a... Para que 1000 precisa guerrear contra você? Você é um só, irmão. E quantos à direita? Quantos à direita? Aí você observa o cenário de Daniel. Daniel, no capítulo de número 9 e, no caso, capítulo 10... Daniel agora vai entrar num propósito de oração. Não era nenhuma guerra, era um propósito. E quando Daniel começa a orar, eu imagino o diabo olhando e falando assim, esse cara tem muita intimidade com Deus. Esse cara
Ele entra na Babilônia, não se contamina, Deus abençoa. Esse homem é jogado dentro da cova dos leões e Deus salva ele dentro da cova. Ele está pensando, ele dobrou o joelho para orar, alguma coisa vai acontecer. Quando o diabo vê você dobrando o joelho, ele está dizendo, alguma coisa vai acontecer. Satanás não foi pegar nenhuma entidade boba da esquina, ele está dizendo, príncipe da Pérsia, entra lá agora na região celestial, para que a oração de Daniel não seja respondida. Só que a gente vê em Daniel propósito, firmeza. Daniel, ele era um homem que sabia que não tinha condenação sobre ele, por mais que tinham perseguições na terra, ele parou na cova dos leões. Daniel sabia quem estava a favor dele. Mesmo sem a resposta, Daniel prevaleceu na oração. O que acontece? Passa-se 5 dias, 10, 15, 20 dias, Daniel não sabe o que está acontecendo. Enquanto você está orando, tem uma guerra espiritual que você não sabe o que está acontecendo. Deus tem que falar, desce Miguel, porque no primeiro dia, entenda isso, no primeiro dia que a irmã Esté dobrou o joelho, a oração já foi respondida. No primeiro dia que a Andréia dobrou o joelho, a oração já foi respondida. No primeiro dia que a Cida dobrou o joelho, a oração já foi respondida, mas há uma guerra espiritual na região celestial. Ele tem que falar, desce Miguel. E quem para de orar? E quem para de orar? E quem nem ora? O diabo fala isso aí, nem vou mandar nada. Porque se nem orar, ora, chega em casa, deita e dorme, ronca, cai da cama, no outro dia não sabe como é que acordou. Então, Paulo está dizendo, existem armas que são essenciais, nós precisamos. Mas entenda, essa couraça é para você entender que não tem mais condenação. Então, pode partir para a guerra, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Depois nós temos aqui a próxima que fala da sandália do Evangelho da Paz. Esse calçado, ele tem algo específico. Né? Você vai ver que essa era uma sandália romana, que era para ajudar nesse momento de transportar de um lugar para o outro com mais habilidade. Paulo vai olhar a sandália e vai fazer agora uma referência também com a questão espiritual, jogando a sandália com o Evangelho da Paz. Ele vai dizer que esse termo em hebraico, naal, significa sandália ou sapato. É uma peça do vestuário que, no caso do soldado, era necessário para a segurança e prontidão na marcha. Próximo slide. Nós temos ainda agregado, também algumas versões vão referir como as botas, que é uma peça que hoje a gente consegue identificar pelo soldado, pelos policiais, que para Paulo, tirando essa parte natural, o que ele está focando é pregação. Nós precisamos ter prontidão para divulgar o Evangelho. Romanos 10, 15 vai dizer, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz e do que os anunciam coisas boas. Quando nós entramos aqui no tópico 3, vai falar que justamente eles usavam isso para percorrer longas distâncias. Se você for ver aqui no tópico 3, que a gente vê no terceiro parágrafo, vai dizer assim, olha, quando os cristãos assumem o compromisso de avançar, com o propósito firme de realizar missões, promove-se no mundo uma paz real. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos divulgar o Evangelho, porque só através do Evangelho que a paz chega na vida de alguém. É só quando você divulga o Evangelho para alguém que essa pessoa encontra a paz de Cristo Jesus. É uma peça importante. E hoje a gente pensa, será que eu preciso mesmo divulgar o Evangelho? Tem internet, tem rádio, tem televisão? Precisa, porque isso é uma ordenança. Aqui vai dizer, lembremos-nos ainda no terceiro parágrafo do tópico 3, lembremos-nos sempre de que anunciar o Evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma obrigação, é uma ordenança. Ide por todo mundo e... Próximo que ele vai dizer aqui, que nós temos de arma, é o escudo da fé. Coloca aí.
O escudo da fé, que nós já lemos em Efésios 6,16, vai falar que é para apagar as setas inflamadas do maligno. Esta é a vitória de que vence o mundo. Só conseguimos vencer através da nossa fé. 1 João 5, parte B do versículo 4. Quando você olha hoje o escudo, ele ainda existe, de forma diferenciada que nos tempos romanos. Claro que, devido à criminalidade que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, eles já chegam atirando, né, irmãos? Quase não dá nem mais para usar esse símbolo que é o escudo. Mas o escudo, ele tinha uma suma importância, porque quando era lançado esses dardos, e na ponta dos dardos, às vezes tinha fogo, para não só matar, mas incendiar o exército inimigo. Então, era esse escudo que trazia proteção. Mas Paulo vai dizer que nós não vamos usar esse escudo como esse homem aí da polícia ou do exército está se protegendo. A nossa proteção já vai ser com o escudo da fé. E quando a gente tem o escudo da fé, olha quantas coisas vem tentando atingir o servo de Deus. Inveja, maledicência, cobiça, morte, derrota, pensamentos negativos, desespero, dúvida, falta de amor, mentira e orgulho. A palavra-chave que a lição vai destacar fala da dúvida. Olha o que diz aqui, justamente, para quem está com a revista, rapidinho aí, olha o que ele vai dizer aqui sobre o escudo. Era usado pelo soldado romano e consistia em uma arma de proteção grande, suficiente para proteger todo o corpo do soldado das flechas incendiárias lançadas pelos arqueiros do exército inimigo. Essa vívida descrição tem uma relação bem próxima com o papel protetor da fé. Dúvidas e questionamentos sobre a vontade de Deus deixa o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. Já reparou que tem crente que tem dúvida até se Deus está ouvindo a oração dele? Já viu que o diabo coloca isso na cabeça? Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que Deus para escutar o que eu estou falando? Será que eu tenho importância para Deus? Já reparou que tem pessoas que sentam na igreja e aí Deus começa a palestrar através da palavra? Não estou nem falando eis que te digo não, que tem gente que já não acredita mesmo, né? Chega um eis que te diga, eis que te fala, eis que te veja, a pessoa, mentira, não acredita em nada. Mas já viu que muitas vezes na hora da pregação, que o ministro está ali liberando uma palavra, tem pessoas que falam assim, mas isso aí foi lá atrás, no passado, isso não acontece mais não. Já viu que tem gente que fala assim, será que isso aconteceu mesmo? Uma mulher, 12 anos, com uma hemorragia, ela só tocou e pum, foi curada. Essas dúvidas e esses questionamentos, Satanás, ele gosta muito de atacar o ser humano. Porque se você entra com a dúvida, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Interessante que tem uma mulher que recebia Jesus na sua casa e ela vai se reportar com Jesus com algumas dúvidas. Essa mulher chama-se Marta. Ela pede para chamar Jesus porque seu irmão está enfermo. Jesus não vai na hora que ela chama. E Lázaro automaticamente morre. O texto diz que ele morre mesmo, e além de morrer, ele já é sepultado. Quando Jesus aparece em Betânia, Marta vai falar com Jesus. A primeira coisa que ela diz é que se você estivesse aqui, o meu irmão não teria. Então a cabeça dela já está em confusão, conflito total. Aí ele chega e fala assim, Marta, seu irmão, olha o que é Jesus, irmão. Não é um pastor que está falando, é Jesus. É alguém que ela recebia em casa, que ela alimentava e que ela escutava tantos milagres que ele fez. Essa mulher tinha certeza, porque o capítulo 12 fala, faltava 6 dias para ele ser crucificado. A maioria dos milagres já tinha acontecido. Inclusive, ressurreição do filho da viúva de Naim, ressurreição da filha de Jairo. Ela já tinha escutado isso, comprovado. Ele está dizendo, Marta, seu irmão há de ressurgir. Quando você escuta isso, o que você diria para Jesus? Glória a Deus. O irmão falou assim, glória a Deus, né? A maioria ficou de boca fechada, acho que a dúvida entrou.
que eu diria para Jesus? O homem está enterrado e ele está dizendo, seu irmão há de... É isso aí que o diabo faz. Talvez automaticamente a expressão nossa deveria ser o quê? Glória a Deus, ele está dizendo que vai ressurgir. Eu não quero saber como é que vai ser. Se ele está dizendo, vai acontecer. Mas a gente fica com a mente humana. E como é que é esse negócio? Aí ela fala assim, que ela já cria na ressurreição. Vai ressurgir nos últimos dias. Ela está dizendo assim, se existir um ano 2000, 3000, 4000, quando os mortinhos levantar do cemitério do Jardim da Saudade, vem Lázaro junto. Aí ele vai ter que rebater a Marta, dizendo assim, você não está entendendo quem chegou. Você sabe quem chegou aqui? O eu sou chegou. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu digo para você que ainda que esteja morto... E ela acreditou? Não. Porque havia dúvidas. E é por isso que o escudo tem que ser escudo da... Porque se você não tiver fé, Jesus está dizendo, eu vou entrar na tua casa, eu vou mudar o cenário, vai ter salvação, vai ter libertação, eu vou tirar ele da boca de fumo, ele está dizendo o que é traficante, o que é crack, o que é maconha, o que é cocaína, eu vou entrar na tua casa, vou regenerar teu filho, mas você está dizendo, como? Lá naquela casa dos meus parentes, onde o cabo de vassoura voa? E lá não. Então, ele está dizendo, é necessário usar o escudo da fé, para que dúvidas e questionamentos não te façam vulneráveis ao ataque do inimigo. Próximo, ele vai falar de capacete. Coloca aí. Irmão, para que serve esse negócio na cabeça? Primeiro, tinha uma finalidade interessante. Cobre o rosto, identifica o exército de que se faz parte. Nivela todos os soldados. Ou seja, todos têm que ter capacetes, todos. Um só corpo, todos somos iguais. Protege a cabeça, parte da mente. Protege a nuca, pescoço, que fala da comunhão. Por que vocês acham que o pescoço está associado à comunhão? O irmão está falando porque liga o cérebro ao coração. Mais alguma definição? Liga a cabeça ao corpo. O que o pescoço também tem? Que faz com a cabeça, que o pessoal fala assim, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Por quê? Movimento. Então, a comunhão, todo mundo se movimenta para o mesmo sentido. Aí fala, protege o ouvido para ouvir as coisas do... Também protege os olhos para ver as coisas de Deus, para você só olhar para as coisas que vêm do alto. Capacete serve para proteger a cabeça, para nós é aplicado na forma de termos em nossos pensamentos ajustados para as coisas do Senhor. Todos com o mesmo objetivo que é a... Tem alguém que ainda quer conquistar alguma coisa na terra? Diz amém. Amém, né? Mas o foco é a eternidade, irmão. Se você não conquistar nessa terra, você vai ter o céu. Essa aí é a principal, né? O principal objetivo que nós temos que ter. Próximo slide. Então, esse capacete é o capacete mais natural, mas aí o que a gente pode acrescentar? Romanos 12:2 que fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Se a sua mente não tiver renovada, você jamais vai compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, até em períodos contraditórios. Porque Paulo vai dizer aqui que existe o dia mau. Dia mau todo mundo quer? Não. Agora vamos falar a verdade, um pastor foi cravado de bala, está dizendo aí a televisão 30 tiros, outro é 30, 15 e tal. Quantos levantam a mão e acreditam que essa foi a vontade de Deus? Só os dois que acreditam que foi a vontade de Deus, mas ninguém. Então aquele pastor morreu porque o diabo que quis? Deus não teve controle naquela situação? Deus permitiu ou não permitiu? É um dia mau ou não é? Muito mal, né? Está uma confusão até agora. Mas nisso tem a vontade de Deus ou não? Na vida de Jó, mesmo cenário. Filho morto, perde-se tudo, doença. Dia mau ou não é? Mas era a vontade de Deus? Ih.
Aí agora fica a dúvida, né? Tá entendendo por que que a mente precisa ser blindada? Né? Você acha que o diabo tinha autoridade lá na vida do Jó? Mas olha só, Deus permitiu. Eu penso que permissão é assim, ó. Permissão. Papai, posso sair? Qual é a resposta que o pai pode dar? Sim ou? Isso é permissão, não é? A vontade é quando já parte de mim. Vai lá comprar pão, certo? Quem chama o diabo para o diálogo? Quem parte com a conversa de Jó? Foi Deus ou foi Satanás? Foi Deus. Satanás, como sempre, não faz nada nessa vida, estava passeando, se apresenta entre os filhos de Deus. Deus chega para o diabo e fala, vem da onde? E ele fala, eu não tenho trabalho, deu trabalho para Adão, para mim não. Eu estou passeando a terra, procurando o próximo que eu posso perturbar. Deus chega e fala, tem visto meu servo? Quem chama, quem começa a conversa? O diabo estava olhando para Jó? O diabo que não pega Deus de surpresa, porque o diabo sabe de tudo, Deus sabe de tudo. O diabo fala assim, dá tudo para ele, é fácil. Adorar, manto, agradecer o varão, com saúde, com trabalho, com dinheiro, com filho. Arranca que eu quero ver. Tu acha que o diabo pegou Deus de surpresa com essa fala? Não. Mas o diabo já perturba, de graça. E agora no versículo 12 de Jó, capítulo 1, quem dá carta branca para o diabo tocar em Deus, em Jó é? Vontade ou permissão? Com a vontade de Deus. Deus queria aquilo. As duas coisas juntas. Tá vendo? Tem coisas que acontecem porque Deus quer que aconteça. Jó fez a Ana ser estéril porque ele queria, e ela não tinha pecado nenhum, e o Jó também não tinha. Mas nessa hora, como é que fica a nossa mente? E é por isso que nós precisamos ter esse capacete, porque a primeira guerra, a primeira batalha começa na... Por que eu estou passando por isso? Deus me esqueceu. Não vale a pena servir a Deus. Poxa, Deus, perdi meu marido. O marido da vizinha bebe, cheira, bate nela e está lá casado. E eu sou servo de Deus. E aí ele fala da importância de ter o capacete. Vamos lá, vamos acelerar que eu vou entrar na lição 13? Vamos lá. Aí ele fala que você vai entender a vontade de Deus. Volta lá no capacete, meu querido, rapidinho. Isso. Você só vai experimentar a vontade de Deus quando você pensar como Deus. Mas alguns pensamentos de Deus é contraditório do que queremos viver. Está entendendo? Deus queria, não me pergunta por quê, quando chegar lá no céu tu pergunta a ele, na vida de Jó, que ele passasse tudo aquilo, porque a ação do diabo é até o capítulo 3, do capítulo 4 até o capítulo 41 de Jó, não tem mais demônio nenhum, é Deus na ação. O homem está lá se coçando, porque Deus quer aquilo, é a vontade dele. Para quê? Para no final o nome dele ser glorificado e você cantar. A ele a glória, Deus me deu, Deus tomou, bendito. Quem consegue cantar isso, irmão? Só quem tem a mente de Cristo Jesus. Quem consegue chegar para Deus e falar, Deus me deu, Deus tomou. Tem que ter a mente de Cristo. Para entender que Deus, eu perdi meu filho, mataram, foi assassinado, ele era crente, jovem, não fez nada, mas foi essa a vontade de... Aí só para a gente terminar isso aí. Mas ele diz assim, já que é uma guerra nessa mente, faz o seguinte, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto... Filipenses 4:8. Próximo slide. Nós fechamos as armas com a espada do Espírito. Essa aí é a arma de ataque. A espada é a única que ela vem para a forma defensiva. E a gente tem aqui a arma natural hoje, né? Bem similar do Afeganistão com o Brasil.
mas que naquele tempo era uma espada mesmo natural. Essa espada é comparado com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, Hebreus 4:12. Eu vos escrevi, jovens, vocês sois fortes, tem jovens aqui? Já, Jesus. Quem é da terceira idade aqui, levanta a mão, por favor. Tem, é só vocês não. Tem uma galera aqui, só o pastor e o irmão Jorge que levantou a mão. Tem jovens aqui? Amém? Ah, agora melhorou. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o... Próximo slide, por favor. Então, nós temos aí a arma do cristão, o símbolo da espada, mas que para nós, quem está com ela aí, quem não troca a espada pelo celular, levanta ela aí. Essa aí é a verdadeira espada de guerra que você tem que usar todos os dias. Para vencer é preciso fazer como Jesus, que usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É preciso usar as armas que Deus colocou à disposição dos seus servos em Cristo, porque nós somos mais que vencedores. E a arma mais poderosa que temos também é o nome de Jesus, já que estamos falando de autoridade. A arma mais poderosa também é o seu nome. E aí a gente vai ver Jesus primeiro entrando em ação com esta arma. No deserto, quando ele está ali separado por Deus, jejuando quanto tempo? 40 dias. E aí, Satanás não tem pressa para guerrear. E olha que quando Jesus ele é conduzido ao Espírito para o deserto, o que tinha acabado de acontecer lindo, espetacular na vida de Jesus? Alguém sabe? O batismo. O batismo acontece, o céu se abre, pomba desce, e é Deus falando, porque no teu batismo só teve a voz do teu pastor, tá? De Jesus não, foi a voz de Deus. Esse é o filho amado, meu filho amado em quem me comprazo. Então, é Jesus escutando ali a confirmação do seu batismo. Aí ele é conduzido ao deserto. O diabo está olhando Jesus lá, quietinho, orando, e jejum. Agora Jesus fala que toda caixa de demônio sai com jejum e... Era para o diabo entrar lá? Se Jesus está orando e jejuando? Era para o diabo entrar em ação? Primeiro, não era porque Jesus já fala que toda caixa de demônio sai com jejum e oração. Segundo, era o próprio Filho de Deus. Então, não era nem para o diabo chegar perto naquele momento. Mas ele começa a observar. Já viu quando você entra no ônibus e tem ali uma seta dizendo, sorria, você está sendo... Você sabe onde está a câmera? No reino espiritual também é assim. Você está sendo vigiado. Fala para esse irmão que está dormindo aí do teu lado. Fala assim, irmão, você está sendo vigiado. Tem alguém lá fora de olho em você. Já vai ter crente que não quer sair mais da igreja. Está sendo observado. E passa 10 dias, 20 dias, 30 dias, ele não tem pressa, ele está te observando. Quando dá 40 dias, que a carne terrena de Jesus treme por necessidade de água e comida, o diabo está dizendo, é agora. É para quem está orando, imagina para você que não ora. Ele está dizendo, é agora. E aí você conhece todo o diálogo. Se tu és, olha o que ele tenta colocar na mente de Jesus, a dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus vai combater dentro da... Não só de pão viverá o homem, mas de toda... E aí você precisa ter essa guerra espiritual dentro da palavra. Porque não adianta o testemunho de Jeová bater na tua porta e te evangelizar, porque ele sabe mais da Bíblia dele do que você da sua, irmão. Ainda diz que você quer da igreja da palavra. Não pode. Satanás só vai ser retirado de cena quando você combater ele da palavra. Mas só foi uma investida que o diabo teve com Jesus? Não. Jesus repreende na palavra, ele volta mais uma vez. Por 3 vezes ele vai lá e vai tentar Jesus. Só que uma das vezes que o diabo vai tentar Jesus é dentro da palavra. Leva ele no mais alto pináculo e vai dizer, ó, se atira daqui. Porque não está escrito. O diabo sabe de Bíblia mais do que você, crente.
Está escrito, ele usa o Salmo 91, dará ordem aos anjos ao teu, e ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu. Agora imagina você que não sabe de Bíblia. Ele, esse daí eu já dou uma pernada logo. Então, para a gente fechar, fecha aí, meu querido, põe aí o slide aí. É esse aí mesmo, pode ir para o próximo. Então, Paulo agora vai dizer que nós temos algumas peças de defesa, capacete, couraça, escudo, cinto, espada, sandália, quer dizer, e um de ataque, que é a espada. Eu trouxe essa outra imagem aqui, que tem toda a referência das partes de Efésios 6, mas tem um detalhe que ele acrescenta, que é lá embaixo, apontado nos joelhos. Irmãos, conseguem ver? Está escrito que ali, orando em todo, não adianta ter todas essas armas, até mesmo a de ataque, que é a espada, se você não gosta de oração, o diabo consegue ainda te derrubar. Quem conseguiu entender? Vamos para a lição 13 para a gente fechar. Próximo slide. Nós vamos falar rapidinho de peculiaridades da autoridade espiritual. Essa palavra é um sinônimo que quer dizer, também uma singularidade de que caracteriza ou distingue a pessoa, ou seja, algo próprio que pertence a uma pessoa. Deixa eu te localizar. Nós estamos agora, a minha página 91. Qual é a página do aluno? 59. Próximo slide, coloca aí, por favor. Próximo slide. Nós temos aqui que nesta lição, nós vamos falar da igreja que foi edificada sobre a palavra de Cristo, o Evangelho, e capacidade de utilizar os dons espirituais. Primeiro tópico fala da perseverança. Primeiro item que compõe a igreja primitiva, quando Jesus é levado aos céus, Jesus vai deixar essa missão agora não para discípulos, mas agora eles vão ser apóstolos de Cristo. E ele vai dizer que para que a igreja ela possa prosseguir até nos tempos atuais, precisa-se ter perseverança nos ideais apostólicos. Interessante esse tópico, porque a perseverança não é nos meus ideais, mas é nos ideais de alguém que já me antecipou. Rapidinho, esse tópico diz que a gente encontra nos pilares pedagógicos da igreja primitiva os apóstolos. Desse modo, desprendemos a importância dada ao dever cristão de perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a primeira característica que marca uma geração cristã cheia de autoridade e do poder de Deus. Entenda, coloquei aquela Bíblia ali para que os irmãos entendam que a palavra é a doutrina e não os costumes. Algumas pessoas pensam que a doutrina é usar roupão, não pintar unha, não passar maquiagem. Isso não é doutrina não, tá, irmãos? Isso é costumes. O que aqui está falando da igreja primitiva era que toda a palavra que tinha sido divulgada por Jesus, os apóstolos não alteraram. Lembra que eu falei da tal igreja de Nova Iguaçu? Há uma alteração, eles têm uma Bíblia em particular. Só a deles? Não, tem a Bíblia também dos mormons, tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que eu já vi, tem o Alcorão. Fogem da doutrina. Então, para quem gosta de estudar, e se você for estudar esses livros, cuidado, porque os apóstolos divulgaram a doutrina ensinada por Cristo Jesus. E qual é a finalidade que começa essa divulgação? Tópico 1.1 vai dizer que Lucas ressalta em Atos 5,40 que a doutrina ensinada por eles era falar no nome de Jesus, na base do ensino apostólico que procede de Cristo. Então, a doutrina que nós conhecemos como a palavra é para falar de Jesus e não de você. Então, se você está vendo uma pregação que fala muito da pessoa, eu conheço um pastor que quando ele pregava só falava do tricolor. Não só falava de futebol. Porque o tricolor e tal, e se perdia. Então, é para falar de Jesus e sobre ensinar sobre Jesus. Se você está escutando uma doutrina
que fere a imagem de Jesus e que não fala sobre ele, cuidado. Porque o foco é falar e ensinar sobre Jesus. Depois nós temos o tópico 2, que vai falar também que nessa doutrina precisa ter testemunho padrão pela pregação. E aí diz que os apóstolos foram colocados em primazia por Deus na igreja para testemunhar de Cristo, sua morte, cruz e ressurreição. Você também está sendo implantado na igreja com a mesma missão que foi dada pelos apóstolos. Embora, os irmãos acreditam que ainda tem apóstolos no século atual? Quem acredita diz amém. Tem? Tem uns consagrados aí, né? Então, irmão, tem ou não tem? Fala, pastor, tem ou não tem, pastor Rafael Apóstolo? É, pastor? Pastor, é. Aí você vai ver igrejas com visão apostólica, que eu não sei qual é a visão, né? Tem igrejas com visão apostólica, tem igrejas que têm apóstolos e não podem ser chamados de pastores, eles não gostam, tá, irmãos? Eu não sei por quê. As igrejas que têm bispo, tem que chamar de bispo. Tem igrejas que têm bispo e bispo primais. E tem igrejas que ainda têm apóstolo, que não pode chamar de pastor. Aí, irmãos, isso aí já é uma outra história, tá? Mas o que a lição quer nos deixar aqui, que os apóstolos, eles foram colocados por Deus, é para testemunhar de Cristo Jesus. Mas Paulo, em particular, quando ele queria testemunhar de Cristo Jesus, ele falava assim, ó, sede meus, como eu sou de... Alguém pode te imitar nos dias atuais? Irmão, olha bem para a tua vida. Você pode ser base para alguém? Sim, testemunho. Quem está dizendo aqui, ó, seja testemunho. Então, Paulo vai dizer isso. Sede meus, como eu sou de... Sabe qual é a referência dos tempos atuais? Imita ele, mas não me imita não, porque eu sou falho, pobre, pecador, perdido. Quase canta esse hino, né? Era um pecador, andava sem Jesus. Falta só, mas quando as pessoas elas falam mesmo da questão da característica espiritual, a grande maioria, elas vão saindo dessa responsabilidade. Ai, irmão, eu estou aqui pela misericórdia, porque o pastor me colocou. Eu sou líder de vocês, irmão, pela misericórdia. O que essa pessoa está querendo dizer? O que a mensagem subliminar essa pessoa está dizendo? Não só não está preparado, mas qualquer coisa não tenha ele como exemplo. O pastor de vocês é exemplo? Tem que seguir ele todo, irmão. Se ele rodar, vocês têm que rodar junto com ele. Se ele pular, vocês têm que pular junto com ele. Sede meus... Sede meus. Aí você fala, eu vou imitar essa pessoa não, essa pessoa é esquisita. Entendeu? Olha o desafio. Mas é Deus que está falando isso. Vocês foram colocados para testemunhar tudo. Ser testemunho, também falar da morte, da cruz, porque só assim as gerações vão acreditar que Jesus existiu. Próximo tópico, vamos lá. Agora, aqui vai falar da comunhão, Atos 2:42. Fala da comunhão. Os apóstolos, eles tinham esse ensinamento e essa prática da comunhão. Tudo aquilo que tinham em comum era repartido fraternalmente. Não era metade para mim, um terço para outro, não. Tudo era de forma igual. E aí o tópico 2.1 fala dessas relações do ato de compartilhar. Quem aqui gosta de compartilhar sapato, roupa? Não é o que está ruim, não, irmãos. É o que está bom. Quem tem esse ato de compartilhar? Hã? O irmão falou aqui que acha que não deve. Mas abre alguém aí para mim, Atos 2:42. Vamos lá. Atos 2:42, rapidinho, para a gente fechar. Alguém pode ler para mim, quem tem voz bem alta, Atos 2:42.
Então, para quem não escutou a irmã, e perseveravam na doutrina, já falamos, e na como? E no partido. Então, tudo era dividido. Não havia necessidade ou havia necessidade nessa igreja? Hã? Havia ou não havia necessidade? Hã? Mas as necessidades eram supridas? Sim ou não? Sim, porque todos eles não aceitavam ver o irmão ou o próximo passando necessidade. E às vezes você sabe que tem alguém padecendo necessidade, você finge que não está nem aí. E para absurdo, tem pessoas que quando sabe que o irmão está passando necessidade, ele fala assim, tá bom, irmão, eu vou orar por você, mas o irmão tem que pagar a conta de luz, irmão. Oração não vai lá na Light, não. Tá, irmãos? Tem gente que está passando fome, é comida, tá? Quando aquela viúva foi até Eliseu, ela está dizendo, tua serva não tem nada, é comida. Tem horas que nós precisamos verdadeiramente praticar o amor ao próximo, não é orar pelo próximo, não. E a gente tem essa covardia. A gente sabe que tem alguém padecendo, teu guarda-roupa está caindo para o lado de roupa, teu pé não cabe mais esses tantos sapatos, e você sabe que essa pessoa está padecendo necessidade e finge que não está acontecendo nada. E ainda diz, vem sexta-feira que o ciclo de oração vai orar e Deus vai abrir a porta, você já é a porta. Deus quer usar você como um canal de bênção para a vida de você. Sim. Dá de vez, eu entendi. É, mas esse compartilhar é de dar mesmo. É, de dar. Sim, isso. Não, mas é isso mesmo, é de dar. É essa missão aí mesmo, de dar. E aí a gente tem aí o slogan mais forte na igreja, que é dando o que? Se você não dá, você recebe o quê? Fica aí para você pensar. Então, vamos lá no tópico 2.2, que fala da identidade. Então, além do ato de compartilhar, eles também pensavam da mesma forma, tá, irmãos? Eles criam em Jesus e eles acreditavam em todos os ensinamentos de Jesus. O tópico 3, próximo slide, fala que esta igreja gostava de orar. Já viu que o pastor Rafael tem colocado a igreja 5 da manhã para orar aqui, talvez para aqueles que não podem estar na consagração na sexta-feira? A igreja precisa ter apetite pela oração. Por quê? Isso faz uma grande diferença. A gente tem aí em Atos dos Apóstolos, versículo 3, de 1 a 10, mas eu vou falar rapidinho, que naqueles dias Pedro e João, eram discípulos, agora são apóstolos, subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença que costumava colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa. Quanto tempo esse homem estava ali sentado? Quanto? 38 anos. Todo mundo ia para o templo, mas alguém se comovia com a situação desse homem? Não. As pessoas davam esmola. Quando aquele homem chega para Pedro e João e fala assim também, dá um trocadinho aí, a atitude já vai mudar. Eles estão indo para orar. Só que eles são apóstolos e não tinha renda. Mas eles precisam liberar alguma coisa na vida daquele homem que tem necessidade. Então, ele vai dizer, olhe para nós, não tenho prata, não tenho contraditório, porque o homem quer dinheirinho. E eles estão dizendo, dinheiro nós não, mas temos algo que supera o dinheiro, porque dinheiro na tua mão vai acabar, mas o que nós temos, que recebemos, nós vamos transferir para você. Recebe agora Jesus na sua vida, levanta aí. Só que tem um detalhe, depois que esse homem se levantou e andou, esse homem foi para casa? Ele vai entrar onde? No templo da oração. Sabe o que Deus está nos ensinando? Quando nós somos referência na vida de alguém, essas pessoas vão nos
ter como referência, e o lugar onde nós frequentamos, essas pessoas vão frequentar também. Quando você for referência na vida de alguém, hoje à noite, talvez, por causa da sua referência, almas vão se converter a Cristo Jesus. Porque o que essa sociedade precisa não é de prata, não é de ouro, mas é de Jesus para trazer um novo tempo e movimento para a vida deles. Vamos lá, o próximo tópico fala do temor do Senhor. Coloca aí o próximo tópico. Fala que cada alma havia temor, né? Está escrito aqui logo de início. Cada alma havia temor. E a igreja crescia, como está em Atos 9:31, no temor do Senhor. Essa palavra é muito clara porque o temor fala sobre respeito. Não adianta você estar na igreja achando que é oba-oba. Você tem que estar na igreja respeitando a pessoa de Cristo Jesus. E o próximo item, pode passar, fala também, como Salomão escreve em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da... Tem muitas pessoas perecendo porque não temem a Deus, e se você não teme a Deus, consequentemente, também não deve temer a homem, nem liderança e nem ninguém. Coloca aí o próximo slide, por favor. Nós temos aqui o tópico 5, espírito solidário. Então, já falamos que era uma igreja que tinha comunhão, mas era uma igreja que colocava também ação em prática, tá? Para quem precisa. Então, a solidariedade era a marca daqueles que se preocupavam com o outro. E esse sentimento foi amplamente divulgado por Jesus aos discípulos sobre o égide do amor. Então, a caridade compõe a estrutura da vida cristã. Eu achei interessante essa igreja, e tem uma igreja aqui em Nova Iguaçu, não é essa, tá? Mas depois vocês podem ver lá no Facebook, é a Assembleia de Deus da Viga. Essa igreja tem dentro dela uma sala, tá? É um estoque armazenado, mantimentos. E essa outra igreja eu consegui pegar foto, não é a igreja de Nova Iguaçu, mas essa igreja tem o mercado solidário. E a gente tinha aqui na igreja um domingo, não era, Paulo? Que era reservado para trazer o mantimento. Lembra que a gente não tinha? Há muito tempo, né? Então, essa prática não pode se perder, irmãos. Porque não dá para o pastor, às vezes, liberar o dinheiro, papel, porque a igreja está em obra. Mas se a gente conseguir trazer e fazer um mercado solidário, eu sei que o pastor não tem mais dinheiro para fazer sala, mas digamos, que ele criasse uma sala específica para isso, como essa igreja de Nova Iguaçu tem. E cada um fosse trazendo. Olha quantas vidas não seriam abençoadas, que estão aqui dentro e passam necessidade. Então, é isso que nós precisamos ter, que a igreja primitiva tinha, o espírito solidário. E o último tópico, que pode colocar aí o último, por favor. O último fala que além do espírito solidário, nós precisamos ter a intrepidez para evangelização, ousadia de falar de Jesus. Porque essa igreja, ela tinha a perseverança na doutrina, tinha a comunhão, tinha o partir do pão, como foi essa imagem que vocês viram do espírito solidário, mas também tinha oração e evangelização. Então, na primeira pregação de Pedro, quantas almas se convertem a Jesus? 3.000 almas. Vocês estão bem tímidos hoje, hein? Só 2 falaram, irmãos. 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Cristo. Mas para isso nós precisamos ter ousadia no falar, não precisamos ter medo. A época de Pedro, de João, era tão difícil como os tempos atuais. Hoje falar de Jesus está difícil. Porque sexta-feira, acho que foi sexta-feira isso que passou na internet, estava dizendo que era um dos dias oficiais aí do LG, do B, do T, não sei quantas letras. E eles colocaram um bandeirão no Cristo Redentor. E nós precisamos nos movimentar sem agredi-los, mas não ter medo deles, tá? Porque uma coisa, mas eu não vou falar que esse povo não, que esse pessoal quer ser boiola, esse pessoal quer ser homossexual, deixa eles ver a vida deles e a gente que é crente vai viver na nossa. Não, irmãos, nós precisamos ter ousadia, fazer evangelismo estratégico, glória a Deus que a DEVEC faz, pode dizer amém? Nós já temos essa visão e aqui o que é ensinado é como é que o evangelho, voltando lá na lição 12 do Evangelho da Paz, como ouvirão se não há quem pregue? E aí o pastor Silas tem feito cultos estratégicos como hoje. Alguém sabe o tema do culto de hoje?
Gente, esse povo está muito desanimado. Ninguém sabe o culto de hoje. Qual é o tema do culto de hoje? Por que Lucas 15? Pi, pi. Irmãos, por que Lucas 15? Tem 3 histórias lá forte. Alguém solta uma cola? Alguém solta uma cola? Por causa das parábolas, ovelha perdida, mais uma. Quem dá mais um? Filho pródigo, mais um. Dracma, a sua irmã falou tudo ali, ninguém... Ai, parabéns para a irmã, vamos aplaudir aqui a irmã está ligada. Você pode aplaudir pela vida da irmã? Porque Lucas 15 fala daquilo que estava perdido, mas que foi achado. Mas para que se ache, tem que ir atrás. A ovelha perdida, o pastor foi atrás. Ah, então a missão é só dele? Não. Da dracma perdida, a mulher teve que parar para procurar. E o filho pródigo tinha que ter um ambiente para aceitá-lo. Falando que nós precisamos evangelizar por essa geração que está perdida. Para ovelhas que estão perdidas. Para valores que foram perdidos. E também para filhos que saíram do âmbito da casa, mas que o pai está esperando que eles possam retornar. Será que Deus pode contar com você, para você ser esse canal de evangelização? Que Deus possa então te abençoar e que nessa noite, essa revista e essa aula possa ser colocada em prática. Deixa eu só fazer a conclusão. A igreja cristã é a noiva de Cristo, selada com o Espírito Santo, ataviada para as bodas do Cordeiro. Portanto, todos os esforços para marcar essa geração, com ações embasadas na autoridade divina, serão tremendamente abençoadores. Devemos ser conduzidos pela certeza de que não há autoridade espiritual sem fidelidade doutrinária, espírito voluntário, verdadeira adoração e uma comunhão viva com Deus e com nossos irmãos, para a glória e honra de Cristo, o nosso Senhor. Você pode aplaudir Jesus? E eu quero agradecer essa oportunidade desta manhã, de poder orientar um pouquinho vocês da importância de termos as armas espirituais e de também fazermos semelhante com a igreja primitiva, de continuar divulgando o evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Você pode aplaudir novamente a vida da nossa professora? Eu sei que alguém aí deve ter observado, hoje a lição foi um pouquinho diferente, a gente fez um bom combinado aí, devido à conferência, e eu quero aproveitar, já que eu falei da conferência, e informar ao nosso pastor que a nossa sala de adolescentes já está pequena. Glória a Deus. Aqui nós temos no templo aproximadamente entre 105 e 107 alunos, e a classe de adolescentes já tem 30, já encheu aquela salinha do anexo que acabamos de fazer. Você pode aplaudir o senhor? Esse é o fruto da ação da igreja que pensa como um só. Não foi somente adolescentes que vieram e aceitaram a Jesus na conferência. Mas você já pode começar a observar aí, a nossa sala do DINC também provavelmente já está um pouco abarrotada, né? E eu creio que nesta noite nós vamos ver muito mais. Amém? Quero aproveitar, já que nós estamos encerrando esta lição, apresentar o nosso novo trimestre, a lição com o nosso comentarista, pastor Cláudio Duarte, família cheia da graça de Deus. Eu quero lançar esse desafio aqui para você. Convide alguém que você vê, que você conhece, o vizinho, a vizinha, que precisa ter uma família cheia da graça de Deus. Serão lições poderosas para as suas vidas, mas eu quero que não seja só para a sua vida. Façamos como uma igreja primitiva. Vamos compartilhar também o melhor de Deus para os nossos próximos. Amém? Vamos nos dispor de pé. À noite, já foi muito bem falado, nós teremos o projeto Lucas 15. E eu creio que vai ser um culto abençoadíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Wenderson a fazer a oração. Estaremos terminando.
Amém. Pastor Enes. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse momento abençoado, onde podemos aprender da Tua palavra. Pai, te agradeço por esse momento tão especial. Continua abençoando o Teu povo. Continua abençoando a nossa igreja, Senhor. Rumo ao crescimento, Pai. Leva-nos em paz. E certos que, Senhor, mais tarde, o Senhor vai fazer grandes coisas nesse lugar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.